que essa lição ela está muito maravilhosa, Paulo falando sobre a carta aos Efésios, né, a igreja de Éfeso. Então é algo assim muito forte o que nós temos quando Paulo chega nesta igreja, nesta cidade. Apesar de já ter encontrado ali algumas pessoas já servindo ao Senhor, mas muito precisava fazer para que eles pudessem compreender melhor o projeto de Deus da salvação e o projeto da vida do Filho de Deus até. Nós temos o irmão Lucas aqui, que ele está convidado para vir transmitir também um pouco desta palavra a respeito deste comentário, e nós vamos ouvir o irmão Lucas, que é um cooperador nosso da igreja, e ele está pronto para que venha fazer este comentário e nós estarmos junto com ele, acompanhando este comentário em nome do Senhor Jesus. Com a palavra o cooperador Lucas. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Todos que estão aí nos seus lares, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Como disse o nosso pastor, né? Nós estamos aqui para trazer este comentário para você que está aí no conforto da sua casa, né? E nós vamos aqui, cada um vai falar um pouco. Eu vou falar aqui, né? Dar uma introdução, e os demais coordenadores estarão também dando a sua parcela nesta lição. E a introdução da nossa lição, meus irmãos, lição de número 1, né? Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, né? Lição de 5 de abril de 2020, e o texto já foi lido aqui, diz o seguinte: a vós, graça e paz, parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios no capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Meus irmãos, logo aqui embaixo tem a leitura diária. E os irmãos que estão aí nas congregações do Templo Central também sabem que sempre quando ministrar um comentário, eu sempre lembro os irmãos de fazer essa leitura diária. Para cada dia da semana, aqui uma referência, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Isso aqui é muito bom. E como diz o nosso pastor Carlos Guerreiro, você lendo isso daqui, você já chega no domingo com o conteúdo mastigado, no ponto de você só ingerir e compreender melhor. Agora, muitas vezes alguém alegava que não tinha tempo, mas agora nós temos tempo suficiente, né, nos nossos lares, na nossa casa, para meditarmos nisso aqui. E eu tenho certeza que você que leu, você que meditou, você já está bem inteirado, né, aí no conteúdo que vai ser repassado hoje. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Meus irmãos, a introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: acompanhe aí na sua revista, tá? Eu tenho certeza que você vai, com a ajuda do Espírito Santo, compreender bem. Eu estarei aqui trazendo este primeiro tópico, e logo em seguida o segundo tópico será ministrado por quem. O seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Você lê a Bíblia, você que medita, né? Principalmente você que é fã das epístolas, das cartas paulinas, né? Que nós sabemos que, se não me falha a memória, são 14,
Se estiver errado, alguém me corrige aqui. Né? 13, melhor dizendo. 13 que foram escritas pelo apóstolo. 14 seria se a confirmação de Hebreus fosse confirmada. Mas não temos uma confirmação bíblica para isso. Alguém suspeita, mas não é confirmado, né, positivamente 100%. E nós vemos que a Epístola aos Efésios, ela trata de assuntos muito interessantes para a vida cristã, para a vida de pessoas novas convertidas e até mesmo daqueles que já são experientes na fé, possamos assim dizer. Como diz o comentarista no final desta introdução, ele diz que durante, né, esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Quer dizer, o que é o aperfeiçoamento? Né? É aquela última lapidada, posso assim dizer, né? É aquele aperfeiçoamento, é aquele ajuste que nós precisamos na nossa vida cristã. E ao ler a epístola de Efésios, você encontra várias recomendações do apóstolo, aperfeiçoando a vida cristã. Por exemplo, uma delas, ele diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E ele também exorta aos irmãos o seguinte: não deis lugar ao diabo. São várias palavras, vários assuntos que nos confrontam como cristãos, como servos de Deus, e principalmente a novos convertidos, pessoas que são novas na fé. No capítulo 6, o apóstolo vai falar sobre a armadura de Deus, e ele fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o sapato do evangelho, não é? E o escudo da paz. Ele fala sobre muitas coisas, né, para nós, no sentido figurado. Você que compreende, está me entendendo aí, no sentido figurado, trazendo menção às coisas também espirituais, porque nós compreendemos que muitos dos escritos sagrados são referindo a coisas espirituais para nós também, porque obviamente nós não vamos levar ao pé da letra o que o apóstolo diz no capítulo 6. Estou dando uma introdução a respeito do conteúdo. Ninguém vai sair por aí pela rua com um capacete, né, escrito salvação, ou porventura com um escudo com o nome paz, ou com uma couraça, que nem se usa isso na nossa cultura aqui, né? Que o apóstolo fazia menção à armadura dos antigos guerreiros, daqueles que guerreavam, daqueles que batalhavam. E a história do povo de Deus, ela está contida nesse contexto, que existia muitos, né, o exército de Deus que batalhava contra, e eles usavam essa armadura. E o apóstolo se utiliza daquilo ali no sentido figurado, trazendo no sentido espiritual, não é? Então nós compreendemos que tudo isso é para moldar a nossa vida cristã. E o tópico 1 inicia o seguinte: autoria e data. Aqui nós vamos falar algo mais contextualizado aqui sobre a autoria desta epístola. E diz o seguinte: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, o apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Eu falo aqui, meus irmãos, algo que muitas das vezes nós nascemos, como no meu caso, nascemos na igreja, ou você que aceitou a fé aí já adolescente, jovem, adulto, e nós ouvimos que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Os irmãos aqui são todos cientes disso. E por muitos tempos nós achamos que aquilo ali se referia a algum propósito de Deus mudar e tal, e muitas das vezes nós até dizemos, né, que Deus
após a conversão de Saulo, de Paulo, ele mudou de Saulo para Paulo. Mas eu quero dizer para nós também que de nossa parte, você não encontra menção nenhuma na Bíblia dando o nome do apóstolo. Você não encontra menção nenhuma de Deus dizendo que iria mudar. Por quê? Porque eu já vi até alguém dizer que Saulo era um nome que tinha um sentido demoníaco. E Deus teve a intenção de mudar aquilo ali para expor uma transformação na vida dele. Mas não tem nada a ver, isso não tem base. Através dessa lição aqui, que nada mais, nada menos era do que questão de lugares. Por exemplo, o nome Saulo, que significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Era um nome, meus irmãos, que tinha aqui uma origem, né? Uma origem, Saulo era um nome que tinha uma origem romana. Então os irmãos estão me compreendendo bem o que eu estou falando aqui, tá? Ou Saulo, ou Paulo, não tem problema nisso, mas é importante nós frisarmos que o apóstolo, como diz aqui o começo do tópico 1, ele fazia por questão, né? Ele preferia utilizar Paulo. Uma prova disso é que você encontra, né, como marca do apóstolo Paulo, sempre no início de suas cartas, no início das epístolas, ele sempre, e auxiliar Osiel, ele sempre deixava a sua assinatura ali, né? Quer dizer, ele fazia questão de se identificar, ele fazia questão de mostrar quem realmente estava escrevendo aquilo ali. E eu trago para o contexto atual, nos dias de hoje, meus irmãos, que nós aprendemos uma lição já nessa lição aqui de hoje com o apóstolo Paulo. Ele fazia questão de se mostrar quem ele era, né, de onde ele era e qual era a sua função. Diferente de muitas pessoas que se dizem pregadores do Evangelho, pessoas que se dizem profetas, mas só aparece pregando, só aparece profetizando, mas não se identifica quem ele é, não se identifica de onde ele vem e nem de onde mesmo ele é, de onde ele pertence. E nós aprendemos aqui um exemplo com este homem de Deus, que, como diz aqui, era o costume dele da época. Ele iniciava a sua carta declarando a sua identidade. Quer dizer, não tinha nada a esconder, né? Não tinha mistério, não tinha nada a ocultar. Por mais que o seu passado, como nós conhecemos, foi um passado terrível, um passado em que é importante frisar que ele tinha um conhecimento da lei, ele tinha um conhecimento das coisas como eram, mas ele tinha o prazer, o privilégio de perseguir, de matar, está entendendo? Uma prova disso é que o apóstolo, ainda antes de sua conversão, né, ele estava indo com uma carta, né, autorizando ele matar de Damasco. E ele ia ao caminho de Damasco, quando Deus apareceu para ele, o Senhor Jesus. Não é, meus irmãos? E já encerrando aqui esse primeiro subtópico para passar para o segundo, mas falando sobre isso que é muito importante. E nós conhecemos a história em que Jesus se apresenta para Saulo e ele cai por terra. A Bíblia não diz que foi de cavalo, de camelo que ele estava, não é? A Bíblia caiu, né? Certo é que ele caiu. E alguém talvez por aí diz que ele caiu porque ele sentiu o poder de Deus. Compreende desta forma, ele caiu porque ele se espantou. Agora imagine você está indo numa estrada e aparecer para você uma luz muito forte na sua frente. Você vai tomar um susto muito grande. E ou a pé, ou a cavalo, ou a jumento, não sei do que, mas ele se assustou e ele caiu, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele diz para aquele homem: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí você fica com um ponto de interrogação na sua cabeça: por que Jesus disse por que me persegue? Ele não estava perseguindo a Jesus em si, porque nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo, quer dizer, a conversão, ela se deu muito depois da morte de Cristo. O apóstolo, o Saulo, Paulo,
ele nem sequer teve um contato direto com Jesus. Então por que Jesus disse, por que você me persegue? Aí nós compreendemos, meus irmãos, a particularidade de Deus, de Jesus com a sua igreja. A igreja de Cristo, ela é a menina dos olhos de Deus. O Senhor tem ciúmes dela. Ele zela por ela. Aí eu vou lá para aquele versículo no Antigo Testamento, que inclusive tem sido muito citado, de 2 7, versículo 14. Ele diz, iniciando aquele versículo, se o meu povo que se chama pelo meu, é possessivo, pronome possessivo, meu, dele, se chama pelo meu nome, quer dizer, aquele povo daquela época se chamava cristão, se chamava pelo nome de Jesus, e o Senhor se apresenta ali naquela estrada e diz, por que tu me persegues? E nós conhecemos o discorrer da história, e eu encerro esse primeiro subtópico falando que Deus, Ele tem zelo pela sua igreja. Amém. Você pode se julgar importante, você pode se julgar de alguém que seja, mas não mexa com a igreja de Deus. Não mexa com o povo de Deus, porque você pode pagar caro. Porque Deus, Ele zela pela sua noiva. Deus, Ele zela pela sua igreja, meus amados irmãos. E o segundo subtópico aqui, ainda no primeiro tópico, diz o seguinte, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo atual que muitas pessoas, estão aí entrando aos grandes ministérios, estão aí entrando às grandes igrejas, mas escolhidos por homens. E nós vemos aqui que o apóstolo, ele fazia questão de ressalvar ali, que ele era apóstolo, que ele era um obreiro pela vontade de Deus. Quer dizer, a vontade de Deus imperava na vida daquele homem. Ele fazia questão, de dizer isso, que ele não era escolhido por homens, meus irmãos. E você observa aqui que ele preferia, o apóstolo Paulo, se identificar como Paulo. Por quê? Eu vou ao significado do nome dele, que significava pequeno, no sentido, na origem romana. Pequeno quer dizer, ali estava também uma humildade da parte daquele homem de Deus. Não quer dizer eu sou pequeno, mas meu Deus é grande. Eu sou pequeno, mas o poder pertence a Ele, a glória pertence a Ele, a majestade pertence a Ele. O apóstolo Paulo nunca quis tomar louvor para si, mas sempre transferiu para o Senhor. Isso é um exemplo muito grande para nós, meus irmãos, exemplo de humildade. E o 3 diz o seguinte, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeia. Isso indica uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Quer dizer, um homem que, apesar de estar ali numa situação complicada, numa prisão, se nos dias atuais uma prisão não é nada confortável, você imagina como não era uma prisão naquela época. O sofrimento que aquele homem de Deus estava ali. Por quê? Cometeu algum crime? Não. Simplesmente por pregar a genuína verdade de Deus. Quer dizer, se submetia a muitos sofrimentos por amor a este evangelho, que era tão novo, que ele estava anunciando ali. E ele mesmo se auto-intitulava o preso do Senhor, como outros aqui também, o embaixador de cadeias, o prisioneiro de Jesus Cristo. Olha aí a humildade desse homem, meus irmãos. Podia dizer, eu sou o apóstolo, eu sou o grande ministro, mas não, ele usava de humildade. Um exemplo muito grande que vai para nós, principalmente para mim, para todos nós que somos anunciantes dessa palavra.
E o 4 que diz aqui a data que foi escrita aquela epístola. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve na prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28:30 vai falar sobre isso. Entre 60 e 62 anos depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 anos depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, quer dizer, foi quem levou, né, aquela carta ao conhecimento dos nossos irmãos de Éfeso. E, meus irmãos, eu encerro por aqui o primeiro tópico, e eu acredito que você compreendeu aí mais ou menos alguma coisa, né, no início dessa lição. Nós falamos aqui sobre a autoria desta carta, nós falamos aqui sobre a assinatura do apóstolo, como ele preferia, como ele fazia, da onde foi escrito e a sua data, né? E eu espero que este comentário, breve comentário, fique gravado nas tábuas do seu coração. E eu passo agora ao diácono Francisco, que estará procedendo com o segundo tópico desta lição. Glória a Deus. Obrigado, irmão Lucas, pela sua participação. E vamos ouvir agora o irmão Francisco, um dos coordenadores da nossa Escola Bíblica Dominical. Paz, Senhor, irmãos, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, ao vivo, nessa live, fazendo comentário a respeito da nossa revista, da Escola Bíblica Dominical. O Lucas já deu uma pincelada na introdução, autoria e data, fez a sua parte nessas pontuações, mas eu queria dar uma frisada em algo que ele falou e irei dar continuidade no meu ponto que a mim foi colocado. Mas o interessante, irmãos, da vida do apóstolo Paulo, se você perceber, você vai ver que ele se identifica na sua carta como um apóstolo. E todos nós sabemos que ele não fazia parte dos 12 apóstolos que caminhavam ao lado de Jesus. Mas, no entanto, em todas as suas cartas, ele se identifica como o apóstolo do Senhor. E o interessante, irmãos, que Paulo, ele teve uma facilidade muito grande no seu ministério após a sua conversão, porque Paulo, ele tinha dupla cidadania. Isso é importante frisar, o Lucas já falou, mas eu queria deixar um pouco mais claro, que Paulo tinha dupla cidadania. Ou seja, ele nasceu em Tarso da Cilícia, província romana. Ele tinha pai e mãe judeus, os seus pais eram judeus e ele havia nascido em uma província romana. Então ele tinha dupla cidadania, seus pais judeus, e ao nascer na província de Tarso da Cilícia, província romana, ele tinha título e também era cidadão romano. E essa facilidade na sua parte de documento lhe ajudou muito. Por quê? Aos gentios. Então ele faz questão, após a conversão, de ser apresentado aos gentios com o seu nome romano, que seria Paulo. E aí interessante irmãos, que o seu desenvolvimento e o seu trabalho missionário ficou muito mais fácil com esse seu título, com esse seu nome, Paulo. Não que o Senhor o tenha trocado o seu nome, que nem o Lucas já assim falou, que muitos acreditavam que o Senhor, ao encontrar de Damasco, que o Senhor trocou o seu nome. Não, o texto não diz isso. O texto não diz isso. Se você for ler o texto, você vai ver que logo após, quando ele torna-se cego, o Senhor diz que era para ele ir até a casa de Ananias, e você vai ver que quando ele chega lá, na casa de Ananias, após orar por ele, diz: irmão Saulo, que o Senhor te restitua a visão. Então, ele passou muitos tempos ali sendo conhecido como Saulo, mas ele, para começar o seu ministério apostólico,
ele achou melhor ser reconhecido e cravar o seu apostolado como Paulo, porque o fundamento do seu discurso, dos seus ensinamentos era para povo gentil. Então, ele chegar para um povo gentil usando um título judeu, ele não seria bem recebido. Haveria ali uma acepção. Então, ele usa a estratégia, usa a inteligência, usa a sabedoria que Deus deu para ele e também usa a sua dupla nacionalidade, certo? E faz o que? Passa a intitular-se como Paulo. Isso foi muito interessante para o seu ministério. E entrando aqui, irmãos, no tópico que a mim foi imposto, que é o destinatário, o tópico diz assim: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal era pavimentada em mármores, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole de 50 mil habitantes, 500 mil habitantes. Tinha a maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde corria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Irmãos, desde o começo do ministério do apóstolo Paulo, as coisas para ele nunca foi fácil. A sua vida ministerial sempre foi uma vida tida com muitas dificuldades, com muitas lutas. Mas eu acho interessante que às vezes nós não costumamos frisar, mas isso é importante e é justo frisar, que o ministério do apóstolo Paulo, ele se desenvolvia com a ajuda de muitas pessoas que às vezes não é muito destacado por nós. Eu acho interessante, irmãos, que quando Paulo começa, mesmo chegando na cidade de Éfeso, encontrando ali alguns irmãos que já tinham conhecimento de Cristo, mas eu acho interessante que Paulo, ao direcionar-se à cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, ele leva dois homens que é muito interessante, leva um casal que é muito interessante notificar, que era Príscila e Áquila, que foram um casal que também era profissional em fazer tendas, assim como o apóstolo Paulo. Isso ajudou muito no seu ministério. Ele vai acompanhado desse casal. Esse casal, após o apóstolo Paulo sair da cidade de Éfeso, eles ficam lá, fundam um ponto de pregação, vivia na casa lá justamente levando a palavra de Deus, ou seja, pessoas que estavam ao seu lado, ombreado. Nós, hoje você vê pastores, você vê presbíteros, você vê diáconos, você vê dirigentes, você vê muitas pessoas desenvolvendo um ótimo trabalho, e às vezes essas pessoas do lado dessas pessoas existem muitas pessoas que às vezes não são aparentes, não são vistas, mas no entanto tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental. A lição que foi lida logo agora que o Lucas leu, fala a respeito de Tíquico. Talvez muitos não tenham parado para olhar esse detalhe. Tíquico era um obreiro de confiança do apóstolo Paulo. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, quando ele faz o pedido das ofertas para trazer para os irmãos necessitados, entre os irmãos que foram buscar essa oferta estava Tíquico, homem de confiança do apóstolo Paulo. Ou seja, ao redor de um grande trabalho, ao redor de um grande pastor, ao redor de um grande ministério, que estão com o mesmo propósito, com a mesma fé, com o intuito. E aí, ao entrar na cidade de Éfeso, que para anunciar a palavra de Deus, ele leva esse lindo casal. E eu acho interessante, irmãos, era uma cidade com um comércio, com uma cultura muito grande, era uma cidade subdesenvolvida. Como prova disso, irmão, ela era do Império Romano. Então nós entendemos aí que ela não era uma cidade simples de 5 mil habitantes, não. Ela passou a ser considerada até como uma cidade tão grande
que de 500 mil habitantes era uma cidade monstruosa. E o que eu acho interessante é que, apesar de ser uma cidade grande, era uma cidade muito idólatra. A idolatria é na cidade de Éfeso. Como prova disso, na cidade de Éfeso havia um grande templo à deusa Diana, a deusa Artemis, assim conhecido por alguns, ou Artemis. E o que eu acho interessante é que todo o comércio da cidade de Éfeso girava em torno deste templo, girava em torno do templo. A parte financeira, a parte econômica girava em torno desse grande templo. E o que eu acho interessante é que a adoração que era executada à deusa Diana, a deusa dos Éfesos, como assim é identificada em Atos dos Apóstolos, se você for ler o texto, você vai ver, e alguns apoios doutrinários, alguns ensinamentos teólogos, você vai ver que a adoração que era exercida à deusa Diana incluía prostituição, incluía fornicação. Para uma mulher se tornar sacerdotisa do templo de Diana, ela tinha que manter relações sexuais atrás da parte onde se sacrificava. Lá eles tinham que manter relação sexual, homens e mulheres, e assim fazerem ou cometerem uma orgia. Isso para eles era uma adoração à deusa Diana. Então, irmãos, o comércio girava em torno disso. E o que acontece? Quando o apóstolo Paulo, recebedor do conhecimento da salvação, chega na cidade de Éfeso e agora começa a ensinar um Cristo ressurreto, começa a ensinar um Cristo que o que predominava naquela cidade era a deusa Diana, e ele chega com o ensinamento de que o Deus verdadeiro é o Deus do céu. Aí então isso gera uma polêmica, isso gera um tumulto na cidade de Éfeso. E o mais interessante, irmãos, é que isso não foi só um impacto religioso, não foi só um impacto de crença, isso não foi só um impacto, digamos que, de religião. Isso gerou na cidade de Éfeso um impacto muito forte na economia. Por quê? Porque existiam muitos homens ourives que trabalhavam em prata, que trabalhavam em ouros, que fabricavam, ou seja, pequenos objetos com a imagem da deusa Diana. E isso fazia gerava na cidade de Éfeso um comércio monstruoso. Pessoas compravam, pessoas vendiam. E outra coisa, além disso, a cidade de Éfeso era também um lugar cultural monstruoso. Vinha pessoas de todos os países para as Olimpíadas, para os acontecimentos que tinha nesse grande time. Interessante, irmãos, de tudo isso, e que é importante a gente ter conhecimento disso para a base do texto, porque todo texto sem contexto, ele é pretexto para heresia. A gente não pode chegar em um texto, tirar um versículo, isolar o versículo do texto, porque então assim o texto se torna sem nexo, se torna sem a sua essência. E isso é interessante, é muito importante para o nosso conhecimento, que Paulo teve essa dificuldade, porque ele chega na cidade de Éfeso, começa a pregar a palavra de Deus, e começa a ensinar o povo a respeito do reino, começa a ensinar e bater na tecla de que a idolatria que ali predominava não agradava a Deus, não era adoração à deusa Diana, não era adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Então isso gerou uma polêmica, gerou um tumulto muito grande. Mas o interessante é que Paulo não estava só, estava ao lado do grande homem de Deus ao lado do grande homem de Deus, daquele casal, e dos demais que já estavam lá e que já tinham conhecimento a respeito da salvação de Cristo. Então ele já não estava literalmente só na batalha. Tinha ao seu lado pessoas que estavam vestindo a camisa do Evangelho, que estavam se doando pelo Evangelho. Mas ele encontrou dificuldades muito grandes. E como prova disso, os homens daquela cidade que tinham e que recebiam os lucros em decorrência desses nichos, dessas fabricações desses pequenos objetos em adoração à deusa Diana, no grande teatro eles fizeram um tumulto grande, fizeram uma polêmica grande, e disseram: precisam tirar esse homem daqui, nós temos que desmontar esse homem daqui, arrancar ele da nossa cidade. E daqui a pouco os nossos nichos não terão mais valor, a deusa Diana não será considerada como a grande deusa dos Éfesos, como sempre tem sido. Como prova disso, se você ler o Atos dos Apóstolos, você vai ver que a Bíblia diz que Éfeso era a grande cidade protetora do templo da deusa Diana. Então eles tinham esse título, eles se sentiam, a cidade de Éfeso se sentia a grande
protetora do templo da deusa Diana. Então, irmãos, isso nos traz ao conhecimento o grande problema que foi para a sociedade daquela época, para a cidade daquela época, para a idolatria e para aquelas pessoas que ali viviam, como foi um problema grande a presença do apóstolo Paulo. Mas ele simplesmente estava levando ao conhecimento daquele povo o reino de Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que após ele ministrar ali naquela cidade, ele teve que sair fugido, porque procuraram tirar a sua vida, procuraram matá-lo. E em decorrência daquela ministração, daqueles ensinamentos, eu acho interessante a vida de Paulo, irmão, porque ele era um homem de muita coragem. Hoje em dia a gente passa por uma dificuldade, já quer ficar logo debaixo de uma cumbuca, se esconder, já fica logo... O apóstolo Paulo, ele não via dificuldades. Para anunciar o evangelho, ele não via dificuldades. Pregava o evangelho, alguém pegava ele, chicoteava, prendia, batia. Como prova disso, no livro de Atos, a gente vai ver que ele está preso, Paulo e Silas. E a estratégia que ele usa é o seguinte: a gente já está aqui, o problema está muito grande, mas a nossa boca está liberta, nós temos a capacidade para adorar. E ali eles adoraram a Deus, houve aquele terremoto que os irmãos sabem, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, os irmãos sabem, e o cárcere tremeu e houve aquele movimento grande. Mas o que é interessante de tudo isso, irmãos, é que aquela grande deusa passou a perder o seu comércio, passou a perder a sua potência através do Evangelho. Por quê? Porque aonde o Evangelho chega, eu não estou dizendo aonde chega a religião. O nosso intuito não é pregar você religião, o nosso intuito é pregar Cristo. Aonde Cristo chega, as coisas mudam. É por essa razão que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que quando o homem chega ao pleno conhecimento da salvação, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, o intuito é pregar na cidade da cidade de Éfeso, na cidade onde havia aquele templo da grande deusa Diana, trouxe um problema muito grande, humanamente falando, para aquele povo. E por essa razão, aqueles que viviam do comércio, aqueles que viviam da idolatria, se sentiram muito incomodados, se sentiram muito perseguidos e procuraram tirar a vida do apóstolo. Mas o que eu acho interessante, irmãos, dentro de tudo isso, é que aqueles que são chamados para servir a Cristo, baixa a cabeça, em decorrência dali, do seu ponto de pregação, ele direciona-se às demais igrejas, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. E se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que uma das cartas escrita por João é direcionada à igreja de Éfeso. E isso é interessante a gente frisar, porque essas cidades, esses pontos, todos eles foram impactados pela palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus chega em um determinado lugar, as coisas se modificam. Então, irmãos, eu queria aqui fechar minha participação